Página 56, ela fala o seguinte: a tabela seguinte dá os valores da velocidade escalar instantânea de um móvel em função do tempo, traduzindo uma lei de movimento que vale no instante t igual a 0 até o instante t igual a 5. Então, tem uma tabelinha aí que o tempo vai de 1 até 5 e a velocidade vai de 7 até 19. Repare que o tempo aumenta de 1 em 1, a velocidade ela aumenta de 3 em 3. Isso quer dizer o quê? Que existe ali uma aceleração que ela no caso, de 3 metros por segundo. Por que isso? Porque a velocidade aumenta de 3 metros por segundo a cada 1 segundo. Ok? E é feito algumas afirmativas. A opção correta é C, que fala o quê? O movimento é uniformemente acelerado com velocidade inicial diferente de zero. O que é isso? Quando você fala em velocidade inicial, geralmente você tende a pensar no tempo inicial. Mas como a aceleração aí ela é constante, então a velocidade aumenta de 3 em 3. Se ela for diminuir, ela também diminui de 3 em 3. Se para t igual a 1, a velocidade é 7, para t igual a 0, a velocidade será de 4, porque 7 tira 3 dá 4. 4 metros por segundo. Então, o movimento uniformemente variado, agora a aceleração ela é um ente constante. Ela se mantém constante em cada intervalo que vai acontecer. Ok? Letra número 2. Caçador nato, o guepardo é uma espécie de mamífero que esforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para que eles caçem, correto? Então, imagine o seguinte, que o guepardo é capaz de, saindo do repouso, do início, velocidade zero, correndo em linha reta, chegar a uma velocidade de 72 km por hora, isso em 2 segundos. Aí ele pergunta qual é a aceleração dele. Primeira coisa que você tem que saber, a aceleração tem um padrão matemático que é dado em metros por segundo ao quadrado. E a nossa velocidade aí está em km por hora. Então, o que fazer? Divide-se por 3,6 para transformar a velocidade. Acharíamos 20 metros por segundo. Então, só que se ele partir do repouso, a velocidade inicial dele era zero. E ele chega em 20 metros por segundo em 2 segundos. Então, qual a aceleração? 20 por 2, 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a velocidade dele aumenta de 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Isso aqui, se eu não me engano, nós já havíamos feito anteriormente. Terceira questão. Um móvel parte de um ponto com velocidade de 4, quer dizer, então já tinha velocidade. A inicial, então, é de 4, que ele partiu dali. Ok? Com 4 metros por segundo, uma trajetória retilínea com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Qual a velocidade em 6 segundos? Então, V igual a V0 mais AT. V igual a 4 mais 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30, mais 4, 34. 34 metros por segundo. A questão de número 7 fala o seguinte. O gráfico então, só repetir. O gráfico mostra uma variação, como varia de velocidade de dois carros. Dois carros diferentes. Repare que uma velocidade de A ela é constante, de B ela é variável. Ele pede o seguinte, a alternativa que indica um instante em que os carrinhos voltam a ficar lado a lado. Mas observem que acontece uma situaçãozinha. Para ficar lado a lado, é necessário que o espaço entre eles seja o mesmo. O espaço de A seja igual ao espaço de B. Só que o que acontece? O A está em movimento uniforme. O B está variando a velocidade. Então, são dois elementos diferentes em relação um ao outro. Ok? Só que, como eu falo em instante t igual a zero, supõe-se que em t igual a zero seja o início. No caso, quando eu falo início, quer dizer o quê? O espaço inicial é zero e a velocidade inicial também é zero.
Então, se monta as equações do espaço com dois objetos. Como A é movimento uniforme, o espaço é o quê? S igual a S0 mais V vezes T. A velocidade dele é 1. Então, ficaria SA igual a 1T apenas. Ficaria aí. Se você olhar agora o movimento de B, ele tem uma aceleração. Eu vou calcular a aceleração. Você escolhe qualquer intervalo para calcular. Ele escolheu de 0 até 3. E está um movimento decrescente. Quer dizer o quê? A aceleração se torna negativa. Então, 0 menos 3 subtermina 0. A igual a menos 1. Se você fosse montar, no caso, a equação do espaço, S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T ao quadrado ficaria o quê? S de B igual a 3 menos 1 meio de T ao quadrado. Vou igualar as duas equações para ter a resposta. Então, ficaria 1T igual a 3T menos meio de T ao quadrado. Vou passar tudo para um lado só. Ficaria, no caso, 1T, 1 meio de T ao quadrado positivo, menos 2T igual a 0. Tirando o MC, ficaria T ao quadrado, menos 4T igual a 0. Você obteria uma equação de segundo grau. Teria como duas respostas, T igual a 0 e T igual a 4 segundos. Nosso caso aí ficaria, então, T igual a 4 segundos. É o lugar, o momento em que os dois objetos voltariam a se encontrar novamente. Tá? Então, reparem bem. Agora, a questão 8 fala o seguinte, atenção na leitura dela, tá? Um veículo desloca-se por uma estrada plana e retilínea. Ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele é 0. O espaço inicial também se torna 0. Durante 1 minuto, caminha com uma aceleração constante igual a 1 metro por segundo ao quadrado. 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, quer dizer o quê? Nesses 60 segundos, se ele parte da origem com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, em 60 segundos, ele atinge a velocidade de 60 metros por segundo. Tá? Continuando. A seguir, sua velocidade permanece constante, então ela é constante. No caso, agora se tornou MU. Durante 40 segundos. Então, de 60 até 100 segundos, a velocidade se mantém constante. Se você observar, olha que interessante. O gráfico C, D e E já foi anulado. Eu posso descartar. Ok? Por que descartar? Porque ele não está condizente com o meu exercício. Continuando. E depois ele continua a viagem com uma aceleração constante de modo igual a meio metro por segundo ao quadrado até parar. Então, logicamente, ele vai parar. A velocidade final dele se torna nula. Ok? Continuando. O gráfico da velocidade do tempo que melhor representa o movimento é a distância que o veículo percorre durante todo o trajeto se você observar o gráfico B. O gráfico A velocidade continua, pode ver que ele vai descendo gradativamente. E aí não, ele fala o quê? Que a aceleração dele passa a ser meio metro por segundo ao quadrado até parar. E quando ele para, a velocidade dele tem que ser igual a 0. Ele para em cima do eixo do tempo. Então, no gráfico correto, sem o gráfico B. Só de você olhar, você tem a opção correta para você. Questão de número 9. Um móvel está em movimento sobre o eixo orientado. Tem um gráfico na sua apostilazinha aí. No instante t igual a 0, o móvel está na origem. Ok? A velocidade escalar v do móvel está representada no gráfico a seguir em função do tempo t. Aí me dá um gráfico direitinho. No instante 5 segundos, o móvel estará em um ponto cuja distância até a origem em metros é igual. Ele quer saber
em 5 segundos qual a distância que ele vai estar do início. Então, basta fazer o quê? Calcular os espaços relativos ao que ele andou para determinar o que você quer. Ok? Observem que é gradativo. De 0 até 2 segundos, ele faz uma situaçãozinha. Ele segue um padrão. Se você seguir as retinhas orientadas, tem-se ali, no caso, eu posso dividir em um triângulo e um quadradinho. Olha a figura. Como é um retângulo, nós dizendo, base vezes altura. 0 a 2 vezes 10, 20. O triângulo, base 20. A altura, no caso, de 10 a 30 é 20 de novo. Então, 0 a 2, o espaço que ele andou foi 40 metros. De 2 até 3, é um pequeno triângulo também na parte positiva, que a área dele ficou 5 metros. O deslocamento dele igual à área, vocês lembram disso? E de 3 a 5, se eu fechar ali, eu crio um trapézio. E a do trapézio qual é? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Só que está na parte negativa. Então, essa distância se torna negativa também, que está na parte negativa. Então, se você observar aí, ele andou menos 15 metros em relação à parte negativa do meu eixo. Somando tudo aí, 40 mais 5 menos 15, quer dizer o quê? Que se deslocou 30 metros. Então, sempre que você verificar um gráfico da velocidade pelo tempo, a área de cada intervalo que eu tenho, lógico, vai formar uma figura, a área dessa figura geométrica é igual ao deslocamento. Então, assim que eu determino o que eu quero, guarda sempre isso. Questão de número 10. O gráfico a seguir mostra como variou a velocidade de um objeto em relação ao tempo, na disputa de 100 metros rasos. Olha bem. Sendo de 8 metros por segundo a velocidade média do corredor. Posso afirmar que a velocidade V, no instante em que cruzou a linha de chegada, em metros por segundo. Repare o seguinte, o que você sabe aí é que ele percorreu 100 metros rasos, correto? Então, pela a equação da velocidade média é o quê? Espaço percorrido pelo tempo gasto. Eu posso achar o tempo que ele gastou. Por quê? A velocidade média dele é 8. Ele vai correr 100 metros rasos. Eu vou achar o valor de t. Então, 8 igual a 100 sobre t. Então, 8t igual a 100, t igual a 100 sobre 8. T ficaria igual a 12,5 segundos. Então, reparem bem, o tempo que ele vai gastar para percorrer essa distância de 12,5 segundos. É o tempo final, vamos dizer assim. Aí, ele começa a mensurar alguns valores. Ok? Primeiro, ele vai olhar de 0 até 8,5. Se você fechar a figura aí, é um trapézio. A altura é 12, a base maior 8,5, a base menor 3, que é de 8,5 até 5,5, dá 3. Ok? Mas, para finalizar aí, tem um outro trapézio, um trapézio um pouquinho menor, em que a altura, no caso, é de 8,5 até t, e tem as bases. Então, ele montou uma equaçãozinha, no caso, uma equação do primeiro grau. Tá? Ficaria, então, 8,5 mais 3, daria 11,5 vezes 12 sobre 2. Daria 108 por 2. Mais 12 mais V vezes 4 sobre 2, simplificando a equação, ficaria o quê? 69 mais 24 mais 2V igual a 100. Uma equação do primeiro grau comum. Tá? Passando isolando os elementos que você quer, ficaria, então, 2V igual a 100 menos 93, 2V igual a 7,
V ficaria igual a 3,5 centímetros. Então, observe o seguinte, tudo que você for olhar em termos de gráfico, principalmente da velocidade, você tem que imaginar a figura que vai ser formada. Geralmente, formam-se trapézios, retângulos ou triângulos, mas as figuras formadas têm que estar mensuradas na sua mente. E mais, mensurar como você acha a área de cada uma delas. Por exemplo, área de um retângulo, base vezes altura. Área de um quadrado, lado vezes lado. Área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Área de um trapézio, parênteses, base maior mais base menor faz parênteses, vezes a altura sobre 2. Assim que você mensura esses tamanhos, essas distâncias, tá bom? Agora, mergulhando no fundo, questão de número 1. Fala o seguinte para a gente. Olhem bem, tá? Tem um gráfico que não tinha feito, foi montado, tá bom? Uma locomotiva parte da estação A, a partir do início, vamos dizer assim, e para numa estação B, distante 1.200 metros de A. Então, a distância que separa A e B é 1.200 metros. O máximo módulo da aceleração que ela pode manter é de 3 metros por segundo ao quadrado. Tanto na fase de aceleração, como na fase de retardamento. Quer dizer, tanto quando ela aumenta a velocidade, como ela vai diminuir até parar. Ok? Continuando. Sabendo que é proibido trafegar nessa região com velocidade superior a 30 metros por segundo. Calcule o menor intervalo de tempo possível para ir de A até B sem problemas com a fiscalização. Ok? Sem problema nenhum com a fiscalização. Então, reparem que acontece o quê? Se você observar, a velocidade máxima que ela pode ter é 30 metros por segundo. E ela parte do repouso. Então, eu posso obter qual é o tempo em que ela atinge do início a velocidade máxima. Como? V igual a V0 mais AT. V0 é 0, que eu descobri do início. A velocidade máxima dela é 30. Então, 30 é igual a 3T. T igual a 30 por 3, T igual a 10 segundos. Quer dizer, em 10 segundos, ela atinge a velocidade máxima. E ali tem que estabilizar o que eu quero. Ok? E observe a figura que está sendo montada aí. Nosso gráfico é dividido em partes. Ok? Nós queremos saber o tempo máximo que ela vai demorar no trajeto. O trajeto tem um total de 1.200 metros. Só que, no caso, se essa locomotiva ela atingir a velocidade máxima, ela vai estabilizar. Tem que estabilizar. Quando você faz estabilizar a velocidade, quer dizer o quê? Ela sai do MUV e entra no MU. Estabilizou. Porque se ela aumentar, ela é multada, não pode ser multada. Até um ponto qualquer em que ela vê a nova estação e a velocidade dela tende o quê? A diminuir. O que acontece é isso. Então, 0 a 10, foi feito duas áreas, área 1 e área 2, que são idênticas. É o intervalo em que ela amplia, em que ela reduz, no caso, vou dizer a vocês, reduz para parar. Então, como são dois triângulos, base vezes altura sobre 2. Daria 10 vezes 30 por 2, daria 300 por 2, 150 metros. Então, as duas áreas têm um total de 300 metros juntas. Então, se você subtrair, no caso, os dois espaços, o total, 1.200, menos que ela fez, ficaria igual a 0 mais 30t. Ela partiu com a velocidade no espaço inicial 0. Então, 900 igual a 30t, t igual a 30 segundos. Ou seja, até adquirir a velocidade máxima e até chegar no 0,
ela leva 20 segundos. 10 mais 10, 20. E constante, ela leva 30. Então, somando tudinho aí, daria 50 segundos. Então, porque se você observar, o que ele me disse foi o quê? Ela vai sair do repouso, atingir a velocidade máxima. Ela vai estabilizar um certo tempo. Depois ela vai ter que parar, ou seja, tem que pisar nos freios até parar. Então, ela vai parar no final, logicamente no final. Então, mas se é um movimento comum, o que acontece em MU também acontece em MU. São dois intervalos idênticos, ok? E a questão 2, mergulhando no fundo, ela me dá dois gráficos, gráfico 1 e 2. Um começa no ponto A e está subindo. O 2 começa no ponto B e está descendo. Ele quer saber o que acontece com a aceleração e com a velocidade em 1 e 2. A resposta aí vai ser a letra D. Mas se você observar no número 1, ela sai do zero e vai subir. Velocidade positiva. Só que se ela está subindo, chega a um ponto que ela começa a reduzir a velocidade, que ela tem que descer. Todo objeto que sobe, desce. Então, o que acontece? Ela começa a subir e a aceleração começa a ficar negativa. Por que negativa? Porque ela tem que parar para começar a descer. Isso acontece em 1. Em 2 é o contrário. Está descendo. É um movimento meio retrógrado. A velocidade é negativa. E está descendente. Ou seja, a aceleração também se torna negativa. Por isso que, no caso ali, seria a opção, a letra D. V1 maior que 0, V2 menor que 0. A1 menor que 0 e A2 também menor que 0.